Boa noite, família. Hoje foi me passada uma missão, né, pastor? Confesso que peço ao irmão que tenha paciência comigo, porque eu estou um pouquinho nervoso, mas acho que se o pastor me colocou aqui, foi porque Deus mandou. Se Deus mandou, é porque tem um propósito. Vamos estar dando hoje continuidade no estudo que estamos tendo, né, no livro de Romanos, como o pastor mesmo disse. Já tivemos alguns capítulos, capítulo 1 com o pastor, capítulo 2 com a irmã Lucielda, e o capítulo 3, no domingo de manhã, com o pastor Arthur. E hoje eu vou estar dando continuação aqui no capítulo 4. O que acontece? No capítulo 3, o pastor Arthur terminou, né, no versículo 28, que diz assim: concluímos, pois, Romanos 3, 28, que diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. E hoje a gente vai estar falando no capítulo 4. Esse capítulo 4, o grandioso Paulo, ele vai usar um carinha muito conhecido, que todos os irmãos eu acho que conhecem, que é uma figura muito importante na Bíblia, que é a figura de Abraão, que a gente conhece, né, como seria o patriarca da fé. E esse capítulo 4 ele vai nos mostrar que a nossa aceitação não é diante do que a gente faz, das coisas que a gente faz para o Senhor, mas sim das coisas que a gente crê, do que cremos. E hoje em dia, não hoje em dia, mas muitas pessoas elas acreditam que serão aceitas por Deus, né, pelas coisas que fazem, ou outras acham que a salvação ela vem, eu frequento a igreja, eu sou salvo, ou eu cumpro algumas regras, alguns rituais religiosos, eu sou salvo. Só que Paulo ele vai fazer uma pergunta em Romanos 4, ele mesmo responde, que a pergunta que ele faz é: como alguém é declarado justo diante de Deus? Ele faz essa pergunta nesse capítulo 4. E Paulo, para responder essa pergunta, ele vai levar a gente lá para o Antigo Testamento e usar a vida do grandioso Abraão, que é o pai da fé. Então, eu convido agora os irmãos para poder estar acompanhando comigo, nas suas Bíblias, esse capítulo 4, Romanos capítulo 4. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que a justificação ela não vai vir pelas obras. Como assim, Adriano? Paulo ele vai começar assim, dizendo, capítulo 1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? A gente entende que, se a justiça de Abraão viesse dos seus próprios esforços, assim, ele teria do que se orgulhar diante dos homens, mas jamais diante de Deus. E a Bíblia vai dizer, em Gênesis 15, que Abraão, ele creu em Deus e por isso foi-lhe imputada a justiça. Capítulo 2 diz assim: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? É o que diz lá também em Gênesis 15, 6. Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão ele não foi declarado justo porque assim ele fez algo extraordinário. Não. Abraão, ele foi declarado, obrigado. Ele foi declarado justo simplesmente porque ele resolveu acreditar em Deus, porque ele pegou e falou: eu vou depositar a minha confiança totalmente no Senhor. E a gente vê aqui que ele deixa claro aqui que foi creditado como justiça, ou seja, a justiça ele não conquistou a justiça, ela foi dada como crédito em sua conta. E Paulo ele vai continuar dizendo que no capítulo 4, ele diz assim: ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Paulo, ele meio que quer dizer aqui,
a gente entende que quem trabalha recebe um salário. Só que o salário, é meio que a gente tem uma dívida com o patrão, né? Porque a gente trabalha o patrão ele deve a gente. Só que aqui, a gente percebe que a nossa salvação, ela não é por obras, não é pelas coisas que a gente faz, porque senão Deus estaria dividindo algo conosco. Não é isso que diz, Romanos 4,4. Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. Então, Deus, Ele não paga um salário para a gente pelas obras espirituais que a gente faz, não. Ele concede um presente para a gente, que é um presente imerecido, que é a graça, né? E, no caso, a salvação, que a salvação a gente sabe que ela é graça. E a graça, se a gente for definir graça, a graça é de graça, né? Então, Paulo ele vai continuar dizendo: no entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, a gente meio que já recebeu salvação por meio da graça. Paulo, ele vai continuar dizendo, ele usa uma pessoa, né, uma das pessoas mais conhecidas na Bíblia também, que todos conhecem, que é Davi. Aqui, ele vai fazer uma conexão com o Salmos 32, que diz assim, capítulo 6 de Romanos: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça, sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita o pecado. Essa passagem que Paulo usa para poder, essa exemplificação de Davi, isso aqui nos ensina que a nossa aceitação diante de Deus, ela não vai, como eu falei, não vai repousar nas coisas que a gente faz por Ele, mas sim nas coisas que Deus Ele fez por nós. Porque a gente não é aceito porque a gente é bom, a gente faz coisas boas. Não. Deus ele não aceita porque a gente confia que temos um Deus bom, tanto com a gente, né, com as pessoas boas, tanto com os maus. Então, nós somos aceitos porque confiamos em Deus, acreditamos confiar em Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos amados não pelo que entregamos, né, mas por quem nos aceitou, por quem nos acolheu, e quem nos acolheu foi Cristo. O segundo ponto que eu separei aqui para poder falar com vocês, o primeiro ponto foi: a justificação não vem pelas obras. O segundo ponto foi que a justificação ela não vai depender de rituais, de coisas, de ritos religiosos. Como assim? Paulo ele vai, no capítulo de 9 a 12, ele vai dizer assim, ele vai fazer outra pergunta que é muito importante, ele vai falar assim: essa bem-aventurança é só para os circuncidados ou também para os circuncisos? Capítulo 9. Vem essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi crestada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando na incircuncisão ou na circuncisão ou na incircuncisão? Aí ele vai dizer assim: não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ou seja, na época lá de Abraão, a circuncisão é algo que Abraão fez uma aliança, né, com o Senhor, e todos os meninos, todos os homens, no 8º dia tinham que fazer essa circuncisão. Era meio que um ritual religioso, uma aliança que Abraão fez com o Senhor. Só que a gente percebe aqui algo interessante. Porque Abraão, ele não foi considerado, olha capítulo 10, ele não foi considerado justo porque ele foi lá e fez essa aliança com Deus. Não. A gente vê aqui que Abraão, ele recebeu essa justificação antes mesmo dele se circuncidar. Ou seja, Abraão, a gente conhece como pai da fé. Abraão foi o pai da fé.
tanto das pessoas que não tinham circuncidado, na época, as pessoas que não tinham circuncidado eram considerados gentios, e também tanto das pessoas que tinham circuncidados, que na época seriam os judeus. Ou seja, Abraão foi o pai de todos. Ele, no caso, foi o pai daqueles que tinham fé em Jesus, que creram pela fé em Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas que a gente faz aqui na igreja é muito importante. No caso, os rituais, a gente vir à igreja, a gente ser membro de uma igreja. Isso é muito importante. A gente se batizar, a gente cear, a gente, como eu falei, ser membro de uma igreja. É muito importante, a gente tem que fazer. Só que quem verdadeiramente salva é Cristo. Não adianta nada a gente se batizar ou cear se a gente não estiver totalmente conectado com Cristo. Romanos 2:29, Paulo ele vai falar que a marca do povo de Deus, ela vai se encontrar no nosso coração. Então, assim, o que realmente importa é a circuncisão no nosso coração. Jesus ele vai dizer que de nada adianta a gente ter uma marca no corpo se o nosso coração verdadeiramente não estiver voltado para Cristo. Então, assim, a gente tem que sim se batizar, a gente tem que se cear, a gente tem que estar aqui na igreja, servindo, mas não é isso que salva, porque de nada adianta se nosso coração não estiver firme em Cristo. Efésios 2:8-9 vai dizer assim: pois pela graça que sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Como eu falei, a gente está aqui frequentando a igreja, isso é essencial. A gente tem que estar, a Bíblia diz que a gente tem que estar em comunhão com os irmãos. Só que isso não vai fazer com que a gente seja salvo. O que vai fazer com que a gente seja salvo é ter uma fé totalmente em Cristo. É uma fé viva em Jesus. Paulo ele vai continuar dizendo aqui que a promessa é pela fé, não pela lei. Romanos 4, do 13 ao 17. A gente vai ver aqui que a promessa feita a Abraão, ela não veio pela lei. Porque, assim, a gente viu que a lei nem existia. A lei, a gente entende que ela veio para revelar o pecado. A lei ela veio para revelar o pecado, mas ela não veio para salvar. Até algo interessante que eu estava vendo, porque Paulo ele poderia ter escolhido Moisés, por exemplo, para poder estar falando da fé. Moisés é um cara grandioso também, todos conhecem. Só que ele escolheu Abraão para provar que Abraão ele foi justificado pela fé antes mesmo da lei existir. Antes mesmo de Moisés, lá no Monte Sinai, criar os mandamentos, criar a lei, ele usou Abraão para provar que Abraão pode ser justificado, né, pela fé antes da lei. Romanos 3:20 vai dizer assim: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado, como eu falei. A lei ela vem para revelar o pecado. Paulo vai dizer que a lei ela não produz salvação. A lei, se a gente pegar aqui, no versículo do 13 ao 17, vai dizer assim: a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Então, a gente percebe que, como eu falei, Paulo ele vai dizer que a lei ela não produz salvação. Pelo contrário, a lei ela vai produzir ira e a lei ela serve para isso, para mostrar o pecado. E a gente vê que Abraão, como eu falei, ele não foi perdoado por Deus pela fé.
Não, desculpa. Abraão ele foi perdoado por Deus pela fé e não pelas obras que ele fez. Então, a gente vê que Abraão ele creu em Deus, por isso Deus perdoou, tornou Abraão justo, e depois disso, Abraão foi receber o sinal da aliança, que era o sinal da circuncisão. E assim, se a gente perceber, é também com a gente, é nos dias de hoje. Nós cremos em Deus, a fé, ela vai nos levar ao arrependimento, nós nos arrependemos, porque o arrependimento, ele vai nos conduzir à entrega. Depois disso, a gente entrega a nossa vida a Jesus, e essa entrega, ela resulta num selo, que no caso de Abraão, foi a promessa que Deus prometeu para ele, e para a gente também. E aí, depois disso, nós recebemos o sinal. E qual seria o sinal, no caso, para a gente? O sinal, no caso, para a gente, seria o Espírito Santo habitando na nossa vida, o Espírito Santo nos guiando para todo o caminho que a gente vai. Então, a gente vê aqui que a lei, ela vai mostrar o erro, ela mostra nosso erro. Mas a fé que vai nos apontar para a graça. Então, quando a gente confia na lei, a gente acaba, muitas das vezes, vivendo com medo do que pode acontecer, das coisas do mundo. Só que, quando a gente confia na promessa, aí é só deixar Papai do Céu agir, porque a gente começa a viver pela fé. Aí, daí para frente, Deus começa a agir na nossa vida. Outro ponto que eu separei para poder falar com os irmãos é que a fé que crê no impossível. Romanos 4, do 18 ao 22, essa é uma das passagens que, esse versículo, né, é o que Deus falou bastante comigo. Versículo 18 vai dizer assim: o qual, em esperança, creu contra a esperança. Ele está falando de quem? De Abraão, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será tua descendência. Assim será tua descendência. Gente, Abraão, ele tinha todos os motivos do mundo para desistir. Abraão, a Bíblia vai dizer aqui, que ele era velho, Abraão já tinha quase 100 anos de idade. A sua mulher era estéril. Só que Abraão, ele creu contra a esperança. Talvez a sua esposa não tinha tanta, eu penso assim, não tinha tanta fé quanto ele, porque se a gente pegar lá em Gênesis 18, se eu não me engano, do 11 ao 14, quando Deus falou com Abraão que a Sara teria filho e tal, vai ter a passagem lá que fala assim, Sara riu, ou seja, talvez Sara não tinha tanta fé quanto Abraão, mas Abraão tinha. Abraão, ele não negou a realidade, em nenhum momento ele falou, ele deixou de negar. Se a gente vê aqui, versículo 19 vai dizer assim, sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo, sem vitalidade. Ou seja, Abraão ele já sabia que ele já tinha uma idade avançada, pois já era de quase 100 anos, tão pouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ou seja, a sua mulher também já tinha uma idade avançada. Para o nosso pensamento humano é algo impossível. Isso não vai acontecer, a gente pensando, né? Só que Abraão, como eu falei, em nenhum momento ele negou. Ele sabia que ele era velho, ele sabia que a sua mulher era estéril, mas ele pegou a promessa ali e falou, ele agarrou a promessa, ele falou, eu acredito, independente de qualquer coisa. E o mais importante é esse aqui, versículo 20. Ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Versículo 20. Ele não duvidou da promessa de Deus, como eu falei, em nenhum momento ele deixou de acreditar, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, por mais que Abraão passou por diversas dificuldades, ele continuou acreditando na promessa de Deus, que logo mais foi cumprida, só que
o principal, ele permaneceu dando glória a Deus. Em nenhum momento ele deixou de dar glória a Deus. E o que eu quero dizer hoje é que, talvez hoje aqui, a gente está quarta-feira, né, no meio da semana, alguns podem estar cansados do trabalho, ou alguém está passando por algo na vida, enfrentando alguma dificuldade que, aos nossos olhos, né, humanos, parece impossível. Só que, gente, o mesmo Deus de Abraão, da época de Abraão, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que falou que ia fazer com Abraão, que prometeu para ele uma promessa, é o mesmo Deus que, se ele prometeu para você, pode ter certeza, se for uma promessa de Deus, ele vai cumprir na sua vida. Porque o mesmo Deus de Abraão, que foi fiel com ele continua sendo fiel hoje. Então, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa que a gente esteja passando, às vezes a gente, aos nossos olhos, né, parece impossível. Mas que a gente possa lembrar de Abraão e falar assim, cara, se Abraão teve fé, mesmo ele podia não acreditar, ele podia duvidar, mas em nenhum momento ele duvidou. E a promessa foi alcançada. Deus, ele fez a promessa na vida dele. Então, Deus, ele pode fazer a promessa na vida dele. Se Deus, eu entendo que, se Deus, ele prometeu algo para você, ele vai cumprir. Em nenhum momento, Deus, ele fala que vai ser fácil. Em nenhum momento ele fala que, eu te prometi isso, e toma aqui, vou te dar de mão beijada. Não. A vida, a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por coisas que a gente acha que não pode alcançar, mas se a gente tem uma fé voltada a Deus, se a gente acredita que Deus, ele pode fazer, se a gente não duvida de Deus, ele vai fazer. E o último ponto que eu separei aqui, para poder falar aos irmãos, acho que essa é a mensagem mais rápida, né, pastor? É que essa justiça é para nós em Cristo. Como assim, Adriano? Abraão, ele vai encerrar dizendo, em Romanos 4, 23 ao 25, Paulo, ele vai encerrar dizendo que essas palavras, elas não foram escritas por causa de Abraão, não só por causa de Abraão, mas também por causa de nós, por causa de você que está aí sentado ouvindo a palavra. Jesus, ele vai dizer aqui que Jesus, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Acompanha comigo, versículo 23. Ora, não só por causa dele está isso escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. A gente entende que Jesus, ele foi entregue por causa dos nossos pecados, por causa das coisas que a gente faz aqui no mundo, e ele ressurgiu para que nós tivéssemos, né, a justificação. Se a gente pegar outras referências bíblicas, a gente vai ver lá em Isaías 53:5, que vai dizer assim, ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Coríntios 15:17 vai dizer assim também, e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, como eu falei aqui para os irmãos, nós não somos salvos pelas coisas que a gente faz para Deus, mas a gente é salvo pelas coisas que Cristo, ele fez por nós. Então, a pergunta que eu deixo aqui hoje para os irmãos é, em quem vocês têm confiado hoje? Vocês têm confiado nas obras de vocês, no que vocês fazem, ou na obra boa, agradável e perfeita de Deus?
A gente entende que Paulo, ele diz que a gente tem que confiar totalmente, plenamente em Cristo. Assim como Abraão confiou. Abraão, ele tinha todos os motivos para desistir, para não poder continuar. Mas ele, em todo momento, ele seguiu firme. Ele nunca deixou de acreditar, mesmo em meio às dificuldades. Então, que assim como Abraão, a gente possa seguir, né, esse exemplo. Se algum momento da vida a gente estiver passando por alguma coisa, se a gente achar que não vai dar, que a gente possa lembrar de Abraão. Lembra lá do Adriano falando de Abraão, que conseguiu? A gente lembra dele e fala, se Abraão pode, eu consigo também. Mas aí a gente tem que ter fé em Deus. Então, finalizando essa mensagem de hoje, o primeiro ponto que eu falei foi que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Então, ou seja, Abraão, ele creu em Deus. E como ele acreditou em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, foi creditada a justiça para ele. A justificação, ela não vai depender de ritos, de rituais religiosos. A gente viu aqui que Abraão ele foi declarado justo antes mesmo da circuncisão. Antes mesmo da circuncisão, ele já foi declarado justo porque ele resolveu acreditar em Cristo. A promessa de Deus, ela é recebida pela fé, não pela lei. Como eu falei, a lei, ela revela o pecado. Só que a fé é que verdadeiramente vai nos conduzir até a graça. A fé verdadeira crê mesmo diante do impossível. Esse aqui é o exemplo de Abraão. Abraão, ele, como falou aqui, ele creu contra a esperança. E, principalmente, em todo momento, ele estava dando glória a Deus. Em nenhum momento ele deixou de dar glória a Deus. Isso aqui faz lembrar um pouquinho meu pai, que meu pai tudo pode estar passando por tudo, mas está sempre dando glória a Deus. Então, que a gente possa ser como Abraão, que está passando dificuldade, vamos dar glória a Deus. Já dizia saudoso irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. Então, que a gente possa fazer isso, sempre dar glória a Deus. E, por último, a justiça que Deus imputou a Abraão também é para nós em Cristo. Então, o que Deus ele fez com Abraão, a justiça que Deus deu a Abraão, também serve para nós nos dias de hoje. Jesus, a Bíblia diz no versículo 25, que ele foi entregue por nossos pecados e ele ressuscitou para que nós recebêssemos a justificação. Então, com isso eu termino a mensagem de hoje dizendo, relembrando, a nossa salvação não está nas coisas que a gente faz. A gente tem que fazer, mas não está nisso. Nossa salvação está em quem nós cremos. E quem nós cremos é Jesus. Então, a gente não tem que confiar nas obras. A gente tem que confiar em Jesus. Porque quando a gente confia em Jesus, eu acredito que as coisas começam a acontecer na nossa vida. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez demore um tempo, mas começa a acontecer. E o que eu deixo aqui para os irmãos é que, assim como Abraão, que ele prometeu, se Deus prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Isso é certo. Eu já agradeço a oportunidade. Amém. Então, nós vimos, Abraão creu e foi justificado por crer em Deus, não é isso? É verdade? Eu criei e fui abençoado pelo Adriano. Né? Creio que ele podia trazer a mensagem, com certeza, né? Mesmo nervoso, o que é normal para todo mundo que vai pregar o evangelho. Um dia que eu não estiver nervoso aqui na frente, eu paro de pregar. Abra aí a sua Bíblia no último verso desse capítulo 4. Nós já ouvimos, né, aquilo que a gente tinha para ouvir hoje, mas eu quero deixar com você esse último verso, só esse último verso. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo estava escrevendo para uma comunidade que tinha aqueles que praticavam a lei e tinha aqueles que não praticavam a lei.
Paulo estava escrevendo para uma comunidade de fiéis que eram judeus e fiéis que não eram judeus. Mas Jesus Cristo morreu por todos. Ele morreu por nós, morreu por você. Você ouviu a mensagem hoje? Basta crer, acreditar, confiar. O restante ele já fez. Ele foi entregue à morte por nossas transgressões. Ele se entregou por nós. Mas não apenas se entregou por nós, ele ressuscitou. E isso nos traz justificação pela fé, como nós ouvimos de uma forma tão clara hoje, né? Olhando para Abraão, olhando para Davi, nós vimos isso hoje, né? Tão especial. Vamos louvar a Deus, porque somos justificados pela fé, abençoados pela fé, e amparados pela fé, fortificados pela fé em Deus. Vamos orar, vamos encerrar o culto desta noite de uma forma, né, agradecendo a Deus. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do Adriano, Senhor, que tens trazido para estar junto conosco. Nós te louvamos pela inspiração que deste a ele, Senhor, para inspirar a nós também. E, Senhor, que a tua palavra, meditada, Senhor, ampliada hoje, possa ser aprofundada em nossos corações pelo teu Santo Espírito. Que possamos, Senhor, crer realmente que Jesus Cristo fez tudo, todas as coisas, e que, crendo, Senhor, possamos divulgar esta palavra, assim como Paulo fez, falando para uma igreja que ele ainda não tinha visitado. Que nós também possamos, Senhor, entregar a tua palavra, como foi entregue por Paulo, para tantas pessoas que precisam entender, Senhor, que basta crer em Cristo Jesus, porque Jesus já fez tudo por nós. Toca, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos e filhas, os teus fiéis, para que possam propagar, anunciar, divulgar, espalhar a tua palavra, Senhor, que pela fé somos justificados, salvos, herdeiros dos céus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por cada coisa que vimos e ouvimos aqui. E nós te rogamos que agora nos leve de volta para os nossos lares. Dá-nos, Senhor, uma noite de descanso e continua amparando a nossa vida a cada instante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pela sua presença. Uma boa noite. Domingo de manhã, capítulo 5. Né? Leia, estude, né? Medite nesse texto e venha já preparado para ouvir. Tá? Que Deus abençoe. Uma boa noite para você. Boa noite, família.